Bom dia, pessoal. Bom dia, Roberto. Obrigado pela oportunidade de nós dividirmos esses assuntos de suma importância. Eu estou muito feliz pelo assunto que me coube falar nesse momento aqui. Para vocês saberem, a gente está agora, nesse momento, tivemos um pouco de dificuldade, a gente está na Fazenda Maranata, aqui em Sentinela do Sul. É uma fazenda muito linda, linda. Quem vir uma vez para cá vai se sentir assim, ó, encantado pela beleza que é essa fazenda. E nós estamos aqui fazendo algumas palestras, tem os adolescentes e jovens fazendo missão aqui, e aí estava com um pouquinho de dificuldade. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre chuva. E você sabe que o Rio Grande do Sul está quase especialista em chuva. Eu me sinto já um hidrólogo, né? As coisas aconteceram, as enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, devastou grande parte do estado. Ainda estamos sofrendo, ainda tem cidades arrasadas, e por causa das chuvas. Então, a gente já está sabendo o que é uma garoa, uma chuva leve, o que é uma chuva torrencial. Essa semana tivemos um frio intenso aqui, temperaturas negativas e com chuva ainda, né? Alguns lugares com muita geada, enfim. E a gente já está sabendo assim o que é chuva. Tivemos chuvas torrenciais, por exemplo, em Gramado, todo mundo conhece, choveu em 24 horas, 500 milímetros de chuva. Foi muita água. Essa água desceu, devastou algumas cidades aqui mais embaixo, na planície. E é sobre esse tema que a gente quer discorrer para vocês. A gente quer falar sobre a chuva serôdia. E, como eu falei, a chuva é muito importante para nós. E a chuva tem relação com muitas coisas. Só que antes de nós começar a falar sobre esse tema, que é sobre o Espírito Santo, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês aí. Feche seus olhos. Grande Deus, onipotente Pai, que nós possamos, nesses minutos que estamos aqui, entender sobre o trabalho da pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da divindade, e que possamos almejar essa chuva torrencial que vai dar um aguaceiro tremendo nas nossas vidas. Esteja conosco agora aqui, que possamos ser impactados pelo poder do Espírito Santo. Te peço em teu nome, amém. Para nós entender sobre chuva, nós temos que entender primeiro sobre o Espírito Santo. É muito conteúdo para nós falar em poucos minutos. Mas para você entender, nós temos que compreender que o Espírito Santo é uma pessoa. Algumas pessoas acham que a palavra pessoa é ter cabeça, olhos, braços, pernas, é uma pessoa. E não é. Um macaco, por exemplo, não é uma pessoa. Os animais não são pessoas, têm cabeça, olho, não são pessoas. E tem algumas definições para ser pessoa. Primeiro, ela tem que ser inteligente, tem que ter a capacidade cognitiva. Segundo, as emoções, tem que ter a parte emotiva. E terceiro, o poder da vontade, da decisão. Isso é definido como pessoa. E não provavelmente disso um corpo e tal, mas isso é pessoa. Os animais até têm inteligência mais limitada. Algumas têm emoções, mas não têm vontade. E o Espírito Santo, ele é caracterizado por essas características. E o Espírito Santo, ele tem características bem importantes. Ele é eterno, a gente vê em Hebreus. Ele é onipotente, ele é onisciente. Tem Salmos e Coríntios, fala sobre isso. Ele geme, ele é uma pessoa. E quando nós entendemos o que Cristo quis dizer lá, que eu vou rogar ao Pai, lá em João 14, e ele vai mandar um outro, é o Consolador, a gente entende que esse Deus Espírito Santo faz parte da terceira pessoa da divindade. E a Bíblia foi assim, inspirada por Deus mesmo. Aonde a gente tirou esse negócio sobre chuva temporã, chuva serôdia? Da Bíblia. Então, o dia que perguntar para você e você tiver que provar na Bíblia, o texto básico está em Joel. E eu queria ler para vocês
que aqui é, vamos fazer tipo um estudo. Joel capítulo 2, vamos ler primeiro o verso 28, que diz o seguinte, eu queria ler para você aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Olha que coisa tremenda. Acontecerá que derramará o meu espírito, o Espírito Santo. E no verso 23, do mesmo capítulo 2 de Joel, diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então, esses são os textos básicos que nós, como adventistas do sétimo dias, podemos provar que é bíblico quando nós falamos em chuva serôdia e chuva temporã. Deus usou para exemplificar o que existia na agricultura naquele tempo. A chuva caía na Palestina em 2 momentos. Então, caía a chuva serôdia mais ou menos no mês de outubro e novembro, a chuva temporã, e a chuva serôdia caía em março e abril. Então, eram momentos que eles sabiam certo que essa chuva caía. O povo sabia o momento da chuva. Então, eles sabiam que quando botasse a semente no solo, a chuva temporã ia cair, que é uma garoa, uma chuva leve, uma chuva que vai umedecer a terra e vai brotar aquela semente, vai germinar. E a chuva serôdia, ela começava ali mais ou menos em março e abril, alguns mais em abril, era para amadurecer o grão e preparar para a colheita. Essa analogia com a agricultura é para que o povo pudesse entender o trabalho do Espírito Santo. E essa era a rotina na agricultura naquele tempo. E foi descrita assim para exemplificar esse trabalho do Espírito Santo conosco. E quando nós compreendemos a profecia, por exemplo, da chuva temporã, que está lá em Atos 2, com respeito ao Pentecostes, a igreja cristã, ela faz um paralelo muito interessante. Lá no Pentecostes, inicia a igreja cristã, e ela faz um marco, ou podemos fazer linear, até a volta de Jesus, ou antes, um pouquinho da volta de Jesus, com a chuva serôdia. Então, note o trabalho do Espírito Santo. Ele liga o Pentecoste com a chuva temporã no tempo do fim. Então, a igreja cristã, ela é recebida com esse poder, recebe esse poder do Espírito Santo. O Espírito Santo fazendo a diferença na igreja. Para a gente entender, assim, o povo de Deus tinha 7 festas aquela, né? As festas, recapitulando, a festa da Páscoa, das primícias, dos pães asmos, do Pentecoste. Isso ocorria na primavera, essas 4 festas. Depois nós tínhamos as festas do outono, que era das trombetas, da expiação e dos tabernáculos, ou do tabernáculo. Todas elas apresentavam a Jesus e levavam a Jesus. Todas elas. E quando a gente fala do Pentecostes, Penta é 5 ou 50, Coste é Páscoa, é a celebração 50 dias após a Páscoa. Então, o Pentecostes é realizado há 50 dias. Não vou entrar em detalhes, mas normalmente caía no domingo, era sempre domingo. E Atos, capítulo 2, verso 1, 1 a 4, ele fala justamente o que ocorreu nesse dia lá. E vocês conhecem, eu vou só contextualizar para vocês aqui. E cumpriu-se o dia do Pentecostes, Atos 2, 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quem? Os discípulos. E apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo e pousou sobre eles, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse.
Então, a gente nota aqui a ação do Espírito Santo na chuva temporã. Quando iniciou a igreja cristã, os discípulos estavam ali, depois que Cristo ascendeu ao céu, clamando, unidos, clamando pelo Espírito Santo, o Consolador que foi prometido por Cristo. E ele veio como línguas de fogo. E eles começaram a falar línguas. E a gente tem que ter um cuidado aí, porque hoje em dia existe o neopentecostalismo, né? Que fala em línguas, mas línguas estranhas que ninguém entende. No tempo ali dos discípulos, as línguas que eles falavam era a língua materna. A Bíblia fala que existia ali em Jerusalém, no Pentecoste ali, mais ou menos 14 nações diferentes representadas pelas pessoas ali. E cada um entendeu na sua própria língua. Então, o dom de línguas, ele se fazia entender. Então, os anjos, por exemplo, quando falavam com os profetas entendiam o que os anjos falavam. Apesar que a gente não sabe que língua os anjos falam, mas eles falavam a língua para as pessoas. E os discípulos começaram a falar a língua deles. Mas não é o tempo, não é o assunto de hoje, o dom de línguas. O importante é saber que ali começou a semeadura da igreja cristã. Começou a semear aquilo ali. Para quê? Para preparar o povo para a colheita. E a colheita será na volta de Jesus. A ceifa será feita ali. E quando a Bíblia fala que o joio e o trigo vão estar juntos, vão crescer, nós temos que entender que quem separa o joio do trigo é Cristo. E às vezes a gente quer separar, né? A gente quer, não, mas que esse fulano aqui, esse que lá. Gente, quem separa é Cristo. Quando vir ceifar, ele que vai separar. É ele que vai separar. E tem um texto na Bíblia que eu custei a entender quando era pequeno. Eu olhava aquele texto assim, eu dizia, nossa, mas esse texto aqui parece que não condiz o que Deus está querendo falar para nós. Está lá em Apocalipse 14, eu quero ler para vocês, porque eu acho muito interessante a maneira como Deus trabalha em nossas mentes. Então, quando Apocalipse fala que Jesus, ele vai vir, capítulo 14, ele diz assim, verso 14 em diante. Olha que diz assim, olheis, eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Eu, quando era pequeno, olhava Jesus vindo com a foice. Parece que quer degolar as pessoas, parece que quer matar as pessoas. Mas continua. E o outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aqueles que achavam sentados sobre a nuvem. Toma a foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa e de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e foi ceifada. Aí eu entendi, na adolescência, que a foice de Jesus, na mão de Jesus, era para a colheita. Os seus filhos, ele estava colhendo o fruto que estava amadurecido, que tinham recebido a chuva serôdia, a chuva forte. A chuva temporã, começando lá, ela começou a germinar lá com os discípulos. E a pregação, a gente sabe, ali saiu e foi pregando. Lembro do discurso de Pedro, o sermão de Pedro? 3.000 pessoas foram convertidas num dia no sermão. Depois, em seguida, 5.000 pessoas. Os historiadores falam que no final do século, do primeiro século ali, mais ou menos Jerusalém tinha 100.000 cristãos já. Então foi disseminado isso aí e o evangelho começou a crescer. Então, quando a chuva serôdia caiu no Pentecoste, algumas pessoas disseram, mas caiu lá no Pentecoste. Não, ela caiu, continuou caindo e está caindo, e precisamos que ela caia hoje ainda. Você que está me assistindo e eu aqui, nós precisamos clamar por esse poder do Espírito Santo, que é a chuva temporã. Essa chuva precisa permanecer, e ela permanece e está conosco. Porque sem ela não vamos receber a chuva serôdia. Precisamos germinar, precisamos brotar, para que quando vir a chuva temporã, o Espírito Santo, com aguaceiro forte, com chuva forte, eu lembro, quando estou falando agora chuva forte, eu lembro dos 500 milímetros lá que choveu em Gramado.
em 24 horas, é uma chuva torrencial, uma chuva que vai abalar. Então, a chuva precisa vir nos nossos corações para nos preparar. E todos os dias a chuva temporã está caindo. Amém por isso. E nós precisamos viver. E estamos vivendo no momento da dispensação do Espírito Santo. Esse é o momento. É o momento que faz presente o Espírito Santo. Nós temos que buscar essa chuva temporã diariamente, mas buscar a chuva temporã já olhando a chuva serôdia. Já olhando a chuva serôdia. E como é que eu busco a chuva temporã? Quando eu peço o batismo do Espírito Santo todos os dias que eu acordo de manhã e vou fazer meu culto e clamo pelo Espírito Santo o batismo, eu estou pedindo a chuva serôdia, e ali estou sendo inundado pela essa garoa do Espírito Santo. E todos os dias essa chuva temporã ela tem que estar em minha vida. Eu preciso clamar por isso. E aí alguns perguntam, mas qual foi o propósito da chuva temporã? Olha, não precisa ler, mas Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas. Aonde? Nos 4 cantos da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, em todos os cantos da terra. Então, qual é a função, qual é o objetivo da chuva temporã? É para que possamos pregar o evangelho em todo o mundo. Preparar esse povo. Porque Mateus 24 diz, e o evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Então precisamos da chuva temporã, precisamos do Espírito Santo para ser movidos. E a pergunta é, será que naquele tempo o evangelho foi pregado em todo o mundo? Estava com a chuva temporã, com a chuva, com a garoa ainda, estava ainda brotando. Aí eu leio para você Colossenses capítulo 1 e o verso 23, que diz assim, olha só que interessante, o apóstolo Paulo aqui, se é que permaneceis na fé, alicerçados de firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, naquele tempo, a pregação alcançou o mundo inteiro. Toda criatura debaixo da terra, debaixo do céu, na terra, recebeu a mensagem. Os discípulos se dividiram e foi pregando em todo o mundo. Mas daí contradiz Mateus, que o evangelho será pregado em todo o mundo. E não esqueça que Mateus foi escrito antes. Aí a gente começa a entender algumas coisas. Às vezes é difícil de entender. Se Mateus 24 fala que o evangelho será pregado e virá o fim, agora Paulo diz que naquele tempo foi pregado em todo o mundo. Aí você vai para desejar todas as nações e você começa a entender. No capítulo Monte das Oliveiras, ele faz uma mescla ali. Quando fala esse fim ali, está falando do fim do ano 70 de Jerusalém. Paulo morreu mais ou menos no ano 67, e no ano 70, a destruição de Jerusalém. E esse verso, quando Jesus fala, ele faz um duplo sentido entre a destruição, que era o fim da cidade ali, o fim do período que estava ocorrendo, como o fim do mundo na segunda volta de Jesus. Daí a gente começa a entender. Então, se você tem alguma dúvida, leia lá desde Atos Nações, o capítulo Monte das Oliveiras, que você vai entender direitinho o que aconteceu, esse duplo sentido que ocorre. E por isso que hoje nós temos que pregar em todo mundo, então virá o fim. E Apocalipse 18, verso 1, que fala, até me permita eu ler esse verso que é bem interessante, diz assim, ó, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Ora, que anjo é esse que a terra toda, não que ele tenha um holofote, uma luz que vai ficar clarear mais que o sol, não. Clarear com a palavra do evangelho. Que anjo é esse? Para mim, é o Espírito Santo,
que vai iluminar a terra toda. A terra toda será iluminada. Apocalipse 18:1 é esse anjo, é o Espírito Santo. Ele virá sobre as pessoas e vai preparar essas pessoas para quê? Para pregar a mensagem, para levar aos 4 cantos da terra. Todo sincero filho de Deus, gente, no tempo do fim, eles receberão a chuva serôdia e vão iluminar o mundo pregando o evangelho eterno, que está lá em Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. E a terceira mensagem angélica tem que ser pregada. E nós estamos iniciando esse tempo aqui, estamos vivendo esse tempo. Nós temos que pregar essa mensagem. E eu, para pregar essa mensagem, eu preciso da chuva temporã, preciso do Espírito Santo diariamente em minha vida. A primeira mensagem angélica, ela fala sobre juízo e adoração. Adorar a Deus, aquele que fez os céus, a terra. A segunda mensagem, quando fala caiu Babilônia, é que quando nós pregarmos a verdade, as mentiras vão cair. Quando nós pregarmos a palavra de Deus como ela está escrita, as mentiras vão cair. E a terceira mensagem, sobre adorar a besta e a sua imagem, as pessoas que adorarem a besta, elas vão passar pelas 7 pragas. Nós temos que advertir o mundo, as pessoas, para não passar essa fase. Para ter essa chuva temporã e receber a chuva serôdia. Nós precisamos, e a Sarah White fala no livro Evangelismo, página 9, que quando isso ocorrer, milhares de pessoas aceitarão a mensagem em um só dia. Eu ouvi um pastor no dia, amigo meu, falando, ele disse assim, ó, nesse dia que a Sarah White está referindo aqui, vai faltar pastor para batizar, talvez nós mesmos, anciões de igreja, vamos ter que batizar. Porque imagina, naquele tempo, Pedro, num sermão, batizou 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas. Agora, com a chuva temporã, imagine agora, com a chuva serôdia, milhares e milhares de pessoas vão se converter, vão aceitar a Jesus na descida do Espírito Santo. Um pastor amigo meu está escrevendo um livro sobre a chuva serôdia, e ele fez uma pesquisa no escrito Sarah White. Existe mais de 107 vezes descrito por Ellen White sobre a chuva serôdia. Mais de 107 vezes. Ele deu uma investigada em todo o trabalho para terminar o trabalho de conclusão dele. E essa descida do Espírito Santo, ela vai ocorrer porque na descida vai ocorrer o quê? Primeiro, nós vamos receber o poder do Espírito Santo para reproduzir o caráter de Jesus. Nós temos que entender isso, gente. Então, o Espírito Santo não é para me ter poder. Não. Primeiro, reproduzir o caráter de Jesus. Segundo, nos preparar para completar a obra de pregação do Evangelho. Pregar as 3 mensagens angélicas. É essa a função do Espírito Santo, nos preparar para levar avante nos 4 cantos da terra, buscar almas para o Senhor. Deus podia enviar os anjos, Ele está nos capacitando para isso. Mas primeiro, temos que reproduzir o caráter de Jesus, para depois pregarmos. E terceiro, existe mais de 3, eu botei 13 aqui, alguns acharam já 12, que vai ocorrer, 12 características que vão ocorrer. Eu fico nas 3. A terceira, para nós poder suportar o tempo de angústia. Porque os filhos de Deus não vão ser tirados, não vai ser tirado o Espírito Santo dessas pessoas. Os 144.000 vão estar com o Espírito Santo. Então, eu fico imaginando, né? Se a chuva temporã, naquele tempo, ela foi fraca, imagina quando vinha a chuva serôdia. Deus vai usar de uma maneira tremenda, tremenda. E a minha pergunta para você agora aqui é assim, ó, você está pronto para receber a chuva serôdia? Você está clamando pelo batismo do Espírito Santo todos os dias, pela chuva temporã todos os dias? Nós temos que estar pronto, porque a chuva serôdia não vai cair na igreja como um todo, vai cair em partes, em pessoas. Em algumas pessoas apenas, as que estão buscando, clamando, buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. E será que eu estou pronto para receber essa chuva? Ou vou
Está do lado de um que recebeu e vou ficar, ué, o que houve com esse aí? Não sei o que está vendo. Ele está aí agora pregando, parece que ficou louco. Recebeu a chuva serôdia e eu estou achando que as coisas estão tudo naturais. E está indo. Agora eu gosto de imaginar o seguinte: quando um de nós receber a chuva serôdia, gente, estou esfregando a mão aqui porque está muito frio aqui. Quando um de nós receber a chuva serôdia, imagine, gente, imagine você, naquele tempo, quando Pedro foi cheio do Espírito, quando o sol, tem uma luz aí, né? Quando o sol vinha de um lado, as pessoas corriam para o outro lado, porque a sombra de Pedro, se passasse sobre a pessoa, ela era curada. Era curada. Isso está lá em Atos capítulo 5. Paulo, as pessoas pegavam um pedaço das vestes dela, levavam para os doentes eram curados. Atos capítulo 19 fala isso. Pedro estava subindo ali, o João estava subindo o templo, tinha aquele aleijado, e ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, levanta-te. E o homem saiu pulando, entrou dentro da igreja, do templo lá, gritando, dando glórias a Deus. E estava com a chuva temporã, que era a garoa. Agora eu fico imaginando, se nós recebermos a chuva serôdia, cair com aquele aguaceiro, eu imagino nós entrando no hospital, indo de quarto em quarto, orando e curando os doentes, e no final do dia deixar esse hospital vazio. Será que alguém vai querer parar para te ouvir? Claro que vai. Imagine você indo num velório de uma pessoa super importante, famosa, e você chega lá com o poder do Espírito Santo e ressuscitar a pessoa. Será que alguém vai parar para te ouvir? Claro que vai. E milhares num dia vão se converter. Agora, para mim receber essa parte do Espírito Santo, eu preciso estar no grupo seleto do povo remanescente. Esse grupo seleto vai estar já com a chuva temporã em dia, recebendo e brotando. Aí, no momento do amadurecimento, eles vão clamar pelo Espírito Santo e o poder vai vir. E nos eventos escatológicos que nós temos agora pela frente, não existe, é muito difícil dizer assim quem vai vir primeiro e depois, mas eu creio, porque não é uma coisa linear, ela vai se misturar. Eu creio que agora, junto com o decreto dominical, a chuva serôdia vir, porque sem a chuva serôdia vai ser difícil nós ter o selamento, não vamos conseguir ter o selamento. O alto clamor é com a chuva serôdia. Suportar o tempo de angústia. O selamento, nós precisamos da chuva serôdia. Então, nos eventos escatológicos que estão à frente, sem o poder do Espírito Santo, nós não somos nada, vamos estar perdidos. Nós precisamos desse poder, nós adventistas, e para que os outros do outro curral possam também vir para cá. E esse evangelho ser pregado. Nossa única esperança como igreja adventista é a chuva serôdia. E eu não tenho medo de afirmar isso, e nós precisamos desse poder, o poder do Espírito Santo. Tem uma obra espanhola muito interessante, o livro chama-se Cristo Viene. O autor é Ingrid Peguedo. Vocês podem olhar na internet depois. Essa obra, ela fala algo bem interessante. Ela diz que no tempo do fim da história, agora da humanidade, cada ser humano será cheio de um espírito. Cada ser humano será cheio de um espírito. Qual espírito vai ser o meu coração preenchido? Pelo Espírito Santo ou pelo espírito demoníaco? Apocalipse 7 fala lá que os anjos estão segurando os ventos. Imagine quando os ventos foram soltos. Como vai ser esse mundo? Se agora a gente já está vendo coisas terríveis acontecendo. Seres humanos que não são seres humanos, são usados pelos demônios.
Irmãos, que espírito vai nos encher? Todo ser humano vai ter um espírito. Todo ser humano. O que receber a chuva serôdia estará sendo selado. E os que não receberem estarão com seus corações abertos para os demônios. É forte, né? Eu sei. Mas justamente isso eu estou colocando para você. Todo mundo vai possuir um espírito. E se vocês forem para 1 Samuel 16, lembra de Saul? Que Deus retirou o espírito dele e os demônios o possuíram. Quer ver outro exemplo? Judas. Judas fala que Satanás o possuiu. Está lá em Lucas 22. Satanás o possuiu. Meu querido irmão, nós temos que fazer decisões e escolhas. Ou eu vou ter o Espírito de Deus, ou vou ter o Espírito dos demônios. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Nossa única esperança nesse momento é buscarmos a chuva. Começarmos pela chuva temporã, mas clamarmos pela chuva serôdia. Clamarmos pela chuva serôdia. E o que precisa fazer para receber essa chuva serôdia? Eis a pergunta. O que eu preciso fazer para ter a chuva serôdia? Eu quero ler para vocês os eventos finais, página 39. Olha só. Quando o caráter de Jesus se reproduzir na vida dos seus filhos, ele virá para reclamar como seus. Quando mesmo? Quando o caráter de Jesus reproduzir. Quando nós formos a imagem de Jesus. Isto é o quê? Isto é maturação da semente. A semente começa a madurar quando nós reproduzimos o caráter de Jesus. Ah, mas eu não sei qual é o caráter de Jesus. Gálatas 5. Eu vou dizer assim, o caráter do Espírito. Me permita dizer isso. Amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Nós temos que viver isso. E como o caráter de Cristo pode ser reproduzido nos seus filhos? Só há uma maneira do caráter de Cristo ser reproduzido. Através do Espírito Santo. Então, note, para me receber a chuva serôdia, que é o Espírito Santo, em grande poder, a única maneira é através do Espírito Santo. Ou seja, para mim buscar o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Entendeu? Eu preciso desse Espírito, desse poder para ser transformado. Na maneira humana que eu estou perdido. Os discípulos, quando receberam o poder do Espírito, eles foram reconhecidos como seguidores de Cristo. Por quê? Falavam como Cristo, tinham atitude de Cristo, imitavam a Cristo, faziam prodígio como Cristo, palavras como Cristo. Eles foram considerados como pequenos cristos. E, naquele tempo, em Antioquia, foram chamados de cristãos. E cristão, na época, era uma palavra pejorativa. Era pejorativa. Ser um pequeno Cristo, ou um cristão, era uma coisa complicada na época. E eu quero dizer para você, se você não for um pequeno Cristo, um cristão genuíno, verdadeiro, vai ser complicado. Porque Cristo só vai voltar quando o caráter dele for reproduzido na igreja. Mas não em toda igreja. Quando a maioria dos membros estiverem com o poder do Espírito Santo. E como reproduzir o caráter de Cristo? Isso significa o Espírito Santo habitar em nós diariamente. A maior necessidade, o senhor vai te falar isso, que nós precisamos hoje é um reavivamento espiritual. Falei ontem à noite para os meninos aqui. É um reavivamento do Espírito, pelo Espírito e para o Espírito. Sem reavivamento não existe reforma. E reavivamento é lá interno, é lá dentro. Reforma é a parte externa. E para a reforma precisa de sacrifício. E para ter o sacrifício eu preciso do Espírito Santo me moldando e mostrando. Eu preciso desse Espírito.
O Grande Conflito, a página 533, diz que semelhante ao Pentecoste, será agora no tempo do fim, com maior profusão. E eu quero ler para vocês Primeiros Escritos, página 86. Preste atenção. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério, também é chamado, pela presença do Senhor, virá para dar poder e grande voz do terceiro anjo, e preparar os santos para estarem em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, no tempo da chuva serôdia, vem para nos dar poder para pregar a última mensagem, a terceira mensagem angélica, e preparar cada um de nós para estar em pé no tempo de angústia. Esse tempo de angústia, provavelmente alguém vai falar no decorrer aí, será um tempo qual nunca houve antes. E pela misericórdia de Deus, Deus vai permanecer com seus filhos, os 144 mil, estejam com o poder do Espírito Santo, porque nós não iríamos suportar. Só com o poder do Espírito Santo. E ele vai nos ajudar a estar em pé nesse período da angústia de Jacó. Existe uma condição para receber o Espírito Santo. Como é que eu posso receber o Espírito Santo? Primeiro, pela oração, clamando diariamente pelo Espírito Santo. Irmãos, sobre oração, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós temos que clamar muito por esse Espírito. Às vezes a gente sai de manhã, faz uma oraçãozinha ali de 5 minutos e acha que já agradou. Eu tive o privilégio de conhecer homens de oração. Homens que oram. Uma vez eu conheci um homem, um senhor já de idade, e pensa um homem que tinha o poder do Espírito. Conversava com Jesus como conversa com um amigo. Deus deu um privilégio para ele conhecer o próprio anjo dele. Ele viu algumas vezes o anjo dele. E de tanta insistência que eu fiz para ele, eu disse, qual é o seu tempo de comunhão com Deus? Ele dizia assim, meu filho, eu sento no meu sofá lá umas 8 da noite e fico ali, mas até que horas? Às vezes eu vou até 1 da manhã, 2, às vezes às 3. Eu vou citando as passagens bíblicas, vou conversando. O homem, acho que tem livro da Bíblia que sabe decor. E ele vai estudando, vai conversando com Deus diariamente, horas e horas conversando com Deus. E é um homem cheio do Espírito. Cumprimentar ele, segurar a mão dele, tu sente o poder no Espírito, as palavras, a oração dele é diferente. E nós precisamos ser homens assim. Nós precisamos ser homens cheios do Espírito. Porque se nós não tivermos esse poder, que é o Espírito Santo, nós não vamos ser selados. O alto clamor vai passar por nós vamos dizer, foi o alto clamor. A gente não vai entender nada do que vai estar acontecendo e estaremos perdidos. Nós precisamos desse aguaceiro, que é o poder do Espírito Santo, gente. Eu queria ler para vocês um verso também que é conhecido, que está em Zacarias, capítulo 10, e o verso 1 diz assim, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, ao Senhor que fez as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro a cada um, erva no campo. Deus, ele não dá uma chuva simplesmente, dá um aguaceiro, uma chuva torrencial. Ele quer nos dar essa chuva torrencial. Então, precisamos orar pelo Espírito Santo. Segundo, arrependimento e confissão. Eu não posso acalentar pecados na minha vida. O Espírito Santo não tem como trabalhar enquanto eu continuo mentindo, roubando, adulterando, blasfemando. Eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Atos 2, 38. Vou indo para o final aqui. Respondeu Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Essa é a segunda condição. Para receber o Espírito Santo, eu preciso de arrependimento. Pedro falando. Eu preciso desse arrependimento. A maior urgência da igreja é nós buscar esse reavivamento, essa transformação de vida. E eu preciso desse Espírito. E a terceira condição que eu coloquei aqui é banir todas as dissensões, todas as brigas, as coisas que existem entre nós e nossos irmãos. E quando a gente olha para o Pentecoste, a gente entende, não vou ler agora, mas vocês podem ler depois, Atos 1, Atos 2, fala que os discípulos foram unânimes em oração. 10 dias orando, clamando pelo Consolador, clamando pelo Espírito Santo, unânimes, unidos. E o que a gente vê nas nossas igrejas hoje? Ah, meu irmão, nós temos que ter o amor. Eu confesso a vocês que ultimamente tenho pedido muito amor no meu coração. Amar as pessoas. Amar o que a gente gosta é fácil. E eu vou dizer uma coisa para você, e sem o Espírito Santo eu não consigo amar. É quando o Espírito Santo entra na minha vida, eu começo a olhar, amar. Uma vez eu fui fazer uma palestra no Mato Grosso, e ficamos num quarto com os rapazes lá, e eu conversando com um menino, e ele disse que começou um dia a orar muito pelo Espírito para ter amor. Ele queria sentir aquele amor pelas pessoas que ele não tinha amor. Diz que um dia ele entrou até no tempo da locadora, lembra das locadoras? Ele entrou assim e deu um estalo na cabeça dele, ele disse que olhou as pessoas, os rapazes ali, e começou a amar como se dava vontade de chorar de tanto que ele disse que tinha uma coisa assim impressionante. E daqui a pouco desapareceu, disse, Senhor, o Senhor me deu uma palhinha do que é o amor que eu preciso. Nós temos que clamar pelo Espírito Santo. É Ele que nos habilita para pregar, para preparar o tempo de angústia, para reproduzir o caráter de Cristo. Só com o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para receber o Espírito Santo. Para receber a chuva serôdia. E o problema é que muitos de nós, sabe o que a gente faz? Guarda-chuva. A gente não quer se molhar. Não, eu não quero o Espírito ainda. Espera um pouquinho. A gente põe guarda-chuva. Então, guarda-chuva são meus gostos, meu orgulho. A gente arruma guarda-chuva para tudo. Tá? O frio da incredulidade, a gente vai colocando os guarda-chuva para não se molhar. Meu irmão, nós precisamos do aguaceiro, precisamos dessa chuva serôdia. Precisamos dessa chuva serôdia. Tirar os guarda-chuva de lado. Permitir que Deus nos inunda com o seu poder. Atos dos Apóstolos, página 50, diz: o Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que pais a dar boas dádivas a seus filhos. Deus está mais disposto a dar o Espírito Santo, Ele quer dar o Espírito Santo. Imagine um pai dizendo, filho, pede para mim, eu quero te dar uma bicicleta, eu quero te dar um brinquedo. Pede, filho, o filho não pede. Deus está mais do que isso. Filho, pede o Espírito, eu quero te dar o Espírito. E nós ficamos de braço cruzado, com guarda-chuva aqui. Não, não quero me molhar, Senhor. Nós precisamos desse aguaceiro. Olha só, vida e ensino. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Repito, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula. Nós temos que arrancar isso. E como é que eu arranco isso? Só com o Espírito Santo. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. É nosso dever. Purificar de toda contaminação o templo da alma, e então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Vida e ensino. Capítulo Preparação do Juízo. Está entendendo? Se eu quero receber a chuva serôdia, eu preciso tirar todo o nódulo, todo o pecado, a mácula que eu tenho. Isso é um defeito que nós precisamos mudarmos através do Espírito Santo. Purificar de toda a contaminação, o nosso templo, que é o templo do Espírito Santo. E então, só então,
a chuva serôdia cairá sobre cada um de nós, assim como caiu sobre os discípulos a temporã. Isso é o segredo. Clamarmos pelo Espírito para nos purificar. E quem vai tirar as nódoas? É o Espírito Santo. Mas nós temos que clamar, temos que ajoelhar, temos que buscar. Tem dia que não dá vontade de ler a Bíblia. O pastor Mark Philly, uma palestra dele dizendo assim, ó, tem dia que ele acordava e não tinha interesse de ler a Bíblia. E ele ia orando, daqui a pouco ele disse que o Espírito Santo trabalhava na mente dele, que as letras da Bíblia parece que ficavam vivas, parece que saltavam, e ele ficava absorto e ficava ali tempo, horas, lendo a palavra. Nós temos que buscar esse Espírito. Quanto mais temos o Espírito, mais semelhante a Jesus seremos. Mais semelhante a Jesus seremos. Sabe de uma coisa? O nosso problema, como igreja, é que nós estamos passando o período de Laodiceia. E quando Laodiceia diz lá, eis que estou à porta e bato. Se Jesus está batendo a porta, é porque ele está para o lado de fora. Nós deixamos Jesus para o lado de fora. Nós não queremos que ele invada o nosso coração. A gente deixa Jesus para o lado de fora. E Jesus está lá, batendo a porta do nosso coração. Mas ele continua. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Mas nós precisamos abrir a porta. Nós temos que abrir essa porta, permitir que o Espírito Santo entre. Pois nós não devemos ser laodiceanos, nós devemos ser remanescentes, cheios do Espírito, cheios do Espírito. Aí nós vamos estar prontos para receber o Espírito, quando abrimos a porta do nosso coração. Eventos Finais, página 39, diz assim, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. Quando? O caráter de Cristo reproduzir. E para reproduzir, repito, precisamos do Espírito Santo para nos transformar. Precisamos desse poder maravilhoso do Espírito Santo. Todos os dias precisamos da chuva serôdia, porque ela está caindo hoje. Amém. Glória a Deus. Mas temos que estar olhando para a chuva, chuva temporã. Mas temos que estar olhando para a chuva serôdia. E alguns me perguntam, ontem à noite, inclusive, me perguntaram, mas está caindo já a chuva serôdia? Eu disse, algumas gotas estão caindo. O meu tempo acho que está no fim, Roberto, mas deixa eu só contar a última experiência, porque as pessoas dizem, mas será que está caindo? Tá. Algumas gotinhas, algumas pessoas já estão caindo. Talvez não seja o aguaceiro ainda, mas está caindo. Temos uma conhecida que mora em São Paulo, uma pessoa muito simples. Ela tem uma doença no seu sangue, então, com vários problemas, e o sangue dela agora tem um tipo de sangue raro, deve ter umas 40 pessoas só no mundo que tem o sangue dela, talvez um pouco mais. E ela, a gente conheceu há uns 18 anos atrás, pensa uma mulher cheia do Espírito. Simples, mas cheia do Espírito. Cheia do poder do Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina uma pessoa simples, muito simples, às vezes não tem um alimento. E há pouco tempo atrás, ela estava dando estudo para 1.100, 1.100 e poucas pessoas. E ela consegue entrar nos lugares onde nós não temos acesso. Ela, quando é internada no principal hospital do Brasil hoje. Tratada pelos melhores médicos do Brasil. Não vou citar nome aqui. E sempre quando Deus quer fazer um trabalho com ela, leva para o hospital. E lá muitos médicos, diretores de hospitais, já aceitaram Jesus.
Há uma multidão estudando. Ela dava estudo no fórum, o juiz se batizou, o promotor se batizou, pessoas se batizaram. O juiz fechava o fórum 4 da tarde para ela dar estudo. Dava estudo numa paróquia, o padre aceitou Jesus. Ela vai às 3 da manhã para a praça ajudar os mendigos. Ela vai ajudar nos orfanatos, as pessoas aceitando, na delegacia. Enfim, no hospitalzinho lá da cidade dela, tem um grupo de 200, 300 pessoas, uma tribo de índio. Enfim, gente, não dá para acreditar assim, ó. E uma pessoa simples, ela dá um estudo, ela pega um tema, o perdão, o tema do Espírito Santo, fala simplesmente. Mas sabe quando toca as pessoas? E por ela não ter quase nada, Deus dá tudo para ela. As coisas aparecem. Nós precisamos ter esse poder, pregar o Evangelho. E eu fico me perguntando, Senhor, me dê mais pessoas para estudar a Bíblia. A nossa função aqui é pregar. Recebereis poder para quê? Não para você, para pregar para os 4 cantos da terra. Quando você recebe o Espírito Santo. E eu termino dizendo, precisamos tirar toda a nódula e mácula. Precisamos clamar pelo Espírito Santo. Precisamos ser pequenos cristos, a imagem de Cristo. Para sermos cheios desse poder, para as pessoas ouvirem, para milhares serem convertidas num dia. Para que através e apesar de nós, Deus operar milagres para a honra e glória do nome dele. Para nos preparar para esse tempo que teremos de estar já às portas. Nós precisamos disso. Por isso, meu amigo que está me ouvindo, se você sentiu no coração que precisa desse Espírito, clame, coloque de joelho, busque, viva esse reavivamento, essa reforma que precisamos ver. Vai na palavra, ilumine as pessoas do seu lado. O anjo iluminará. Você pode ser uma vela a iluminar as pessoas. Que seja um farol a brilhar. E permita que o Espírito Santo, através da chuva serôdia, lhe encharque, lhe inunde. Que haja um reavamento na sua igreja, na sua vida, na sua família. Gostaria de fazer uma oração por mim e por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, aqui estamos como a natureza pecaminosa, Pai. Nós somos pecadores, muitas vezes incrédulos. Mas, Pai, por favor, use o teu Santo Espírito para penetrar em nós, na nossa mente, no nosso coração, para sermos transformados à tua imagem, Senhor, para refletir o teu caráter, para podermos receber diariamente o batismo do Espírito Santo, que é a chuva temporã. Mas que também possamos receber a chuva serôdia, para sermos selados, para fazer o alto clamor, a pregar os 4 cantos da terra e podermos levar muitas almas ao Senhor e suportarmos o tempo de angústia, prepararmos para a tua volta maravilhosa. Ó Pai, usa esse poder, nos inunda, nos encharque com esse poder, que nós possamos tirar os guarda-chuvas da nossa vida, dos nossos orgulhos, dos nossos preconceitos, nossa incredulidade. Arranca de nós, Pai. Nos molha, nos encharca com esse poder. É que eu rogo em nome de Jesus. Amém.